Olá, pessoal. Hoje vamos dar início aos nossos estudos sobre filosofia política. Na aula de hoje, nós vamos buscar a resposta, vamos refletir sobre o que é política. Depois, nas aulas seguintes, nós vamos estudar a filosofia política desde a Grécia Antiga, estudar a filosofia política lá nos filósofos gregos, passando depois pelos medievais, passando depois na Idade Moderna, até chegar aos filósofos contemporâneos. Então, como já dissemos em outra oportunidade, a nossa ideia é apresentar o conteúdo completo para aquele aluno que está estudando para o Enem, para o vestibular, ou até mesmo para aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre a filosofia. Então, o que é política? Essa pergunta parece ser uma pergunta bem simples, mas nós podemos refletir sobre isso desde a nossa infância. Então, certa vez, em uma aula de direito político, a professora me recordou os alunos de algo muito interessante. Ela nos disse que desde criança, aqui no Brasil, nós crescemos ouvindo a seguinte ideia, que futebol, política e religião não se discutem. Então, essa é aí uma ideia popular, é algo que é repetido, às vezes, de pais para filhos, porque muitas vezes, quando as pessoas vão conversar sobre esses assuntos, futebol, religião e política, por vezes, isso pode acabar aí numa briga ou no término de uma amizade entre grandes amigos ou até mesmo entre familiares, E esse problema, ele já é em si um problema da política, em que nós temos que compreender que essa necessidade humana de poder dialogar os assuntos, de poder conversar, ela existe porque nós vivemos em comunidade. Então, nós precisamos ter a possibilidade de conversar com o outro sobre os assuntos que são do nosso interesse, são do interesse da nossa comunidade, seja da nossa família, seja na escola, no bairro que nós vivemos, na cidade que nós vivemos, no estado, até mesmo no país em que nós vivemos. Então, essa ideia de que não se discute, ela precisa desde o início, ela precisa ir sendo mudada aos poucos, para uma ideia de que se discute sim, mas que se discute de uma maneira que seja respeitosa, de uma maneira que seja produtiva e de uma maneira que permita ouvir a opinião de todos. Porque quando nós ouvimos a opinião do outro, não significa que nós precisamos concordar com essa opinião do outro. Mas aí, a partir do momento que nós ouvimos o outro, nós já sabemos as razões pelas quais o outro pensa daquela forma. Então, pessoal, a ideia de política, ela passa por todas essas palavras que nós vemos aí no mosaico, sobre comportamento, ética, verdade, leis, direito, liberdade, dignidade, conduta, está relacionada com a filosofia, com a sociedade, dessa forma também com a sociologia, com a moral, com a ideia de justiça. Tudo isso, todas essas palavras que nós vemos aí estão relacionadas com essa ideia de política. Mas o que é política? Então, nós temos, quando falamos em política, muitas vezes uma conotação pejorativa, e a nossa intenção inicial é mostrar como não deve ser necessariamente essa conotação. Entendemos as razões pelas quais alguns sentem essa palavra política como uma palavra pesada, mas ela não é assim desde o seu início e até os dias atuais. Nós vamos mostrar qual é a importância que a política tem para a nossa vida. Então, de onde vem o termo política? Então, se nós formos analisar a etimologia da palavra, política vem do grego que é polis. Então, polis era a cidade, era quando os gregos passaram a conviver dentro de uma cidade. Então, a palavra política tem relação direta com a cidade. Bom, nós temos algumas concepções do termo política, então vamos apresentar algumas delas aqui. Essas concepções nós encontramos aí em livros didáticos que tratam sobre filosofia política. Então, a primeira concepção é aquela segundo a qual a política designa uma doutrina da moral e do direito, investigação sobre o que deve ser bem e o que pode ser bem comum. Então, esse é o objeto de estudo de muitos pesquisadores lá da área do direito, dos pesquisadores da filosofia, que estudam
dentro da ética, a moral, dos pesquisadores das ciências políticas, da sociologia, e tem a ver com essa relação entre moral, o direito, entre o que é o bem e o que é o bem comum. A segunda vincula a política à arte, ou a ciência do bom governo, ou seja, pergunta pelo modo de governar, que melhor satisfaz os ideais de uma comunidade humana. Então, a outra concepção, essa também nos vem à cabeça quando nós nos pensamos em política, tem a ver com essa ciência ou a arte do bom governo. Qual seria a melhor forma de governar, né, uma cidade, governar um povo? Essa é uma outra concepção do termo política. Bom, podemos pensar na terceira concepção, aquela relacionada às instituições e organização e direção do Estado. A política seria a teoria do Estado. Então, pessoal, por essa concepção, quando nós pensamos em política, nós relacionamos diretamente às instituições, aos órgãos, né, às pessoas que representam esses órgãos de Estado, de direção de Estado, né, que organizam o Estado e administram o Estado. E uma outra concepção é aquela que indica política e ciência da sociedade humana, área do conhecimento ou disciplina, que estuda os fatos e fenômenos sociais, suas leis, formação e funcionamento, bem como suas tendências. Então, relaciona-se com a sociologia, psicologia, antropologia, teologia e direito. Então, a política seria uma ciência, poderíamos pensar como uma disciplina. Então, nós temos graduação e disciplinas de pós-graduação, cursos de pós-graduação que tratam especificamente sobre a política, é a ciência política. Mas, pessoal, além dessas 4 concepções que eu apresentei agora, nós temos que ter a ideia de que a política ela está presente desde o nosso nascimento e diariamente. Então, quando nós estamos no nosso ambiente familiar e nós precisamos tomar uma decisão, por exemplo, para onde nós vamos viajar com a família. Essa, no final de ano, nas férias, essa já é uma decisão política, em que tem que sentar os membros da família e analisar. Nós queremos ir para a praia, queremos ir para o campo. Nós queremos uma viagem mais cara ou uma viagem mais econômica? Qual o tempo que nós temos, nós dispomos? Nós vamos de carro, nós vamos de avião? E todas essas discussões, todos esses aspectos devem ser considerados para ser tomado essa decisão no âmbito familiar. Nós temos condição de viajar esse ano ou vamos deixar essa viagem para o ano que vem? Na escola, se nós pensarmos na escola, no momento que os alunos decidem se reunir para fazer um grêmio, fazer uma festa para juntar dinheiro, né, para a sua formatura no final do ano, isso já é uma ação política, vai ter que ser escolhido ali o representante daquele grupo, o chefe, né, o diretor daquela agremiação, daquele conjunto de alunos, vai ter que ter um tesoureiro, aquele que vai lidar com dinheiro, vai ter que ser deliberado alguns assuntos, né, se vai ter uma camisa da turma, qual que vai ser o logo, qual que vai ser a cor, qual que vai ser a qualidade dessa camisa. Tudo isso já está relacionado com a política. E se nós formos subindo o nível, isso acontece no clube, isso acontece nas associações de bairro, isso acontece na cidade como um todo, no estado e assim por diante. Bom, vamos apresentar agora aqui uns conceitos que ao longo do nosso curso nós vamos trabalhar com esses conceitos. Então vamos apresentar algum deles. Política é o processo pelo qual os princípios e objetivos de um grupo social são escolhidos, ordenados, executados e garantidos, compreendendo atividades de diversos tipos e relevância. Então esse conceito está mais relacionado com o que eu acabei de dizer. Em qualquer nível que seja, em qualquer momento, quando um grupo social se reúne para decidir o que vai fazer, decidir os seus destinos, organizar, priorizar aquilo que deve ser feito e decidir em conjunto uma atividade, nós já estamos falando aí de política. O Estado é uma organização que compreende extensão territorial, população e governo soberano. Então, esse é aquele conceito clássico de Estado, cuja coerção é garantida pelo monopólio legítimo da força. Essas questões relacionadas ao Estado, nós estudaremos muito a fundo quando formos estudar aí os filósofos que pensaram o Estado dentro dessa ideia de filosofia política
principalmente os contratualistas. Governo. Então, o organismo institucional responsável pela gerência de uma comunidade política, no que diz respeito à tomada de decisões e condução de negócios públicos. Bom, o direito. O que é o direito? Nós já vimos que o direito tem uma relação direta com a política em uma de suas concepções. É um conjunto harmônico de princípios declaratórios de direitos fundamentais e obrigações. Então, nós temos direitos e deveres. Normas de conduta e de organização dotado de heteronomia e coercitividade, instituído com a finalidade de regular as relações sociais, na manutenção da ordem, paz e da justiça. Bom, e a República? A República é uma forma de governo de surgimento histórico contrário à monarquia, onde o chefe de Estado é escolhido por eleição ou nomeação, geralmente através da participação popular. E democracia, por fim, é um sistema político baseado nos princípios de liberdade, igualdade e autogestão, na qual todo o poder emana do povo e por ele é exercido, seja diretamente, seja através de representantes escolhidos para tal fim. Mas continuemos aqui com o que vem a ser a política. Então, nós estamos buscando conceituar essa política. A política é uma referência permanente em todas as dimensões do nosso cotidiano, na medida em que se desenvolve como vida em sociedade. Então, vejamos, a política surge com a própria história, com o dinamismo de uma realidade em constante transformação que continuamente se revela insuficiente e insatisfatória, e que não é fruto do acaso, mas resulta da atividade dos próprios homens vivendo em sociedade. Então, pessoal, se nós temos uma comunidade, quando você nasce, as leis já estão lá, né? Já nós temos aqui, no caso do Brasil, nós temos a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, mas como nós já dissemos em aulas anteriores, que principalmente no que se refere à aula do o que é ética, a sociedade está em constante transformação. Então, por esse motivo, os seres humanos precisam alterar, precisam atualizar essas normas, precisam decidir novamente o que fazer quando algo acontece. Então, as mudanças que vão acontecendo na sociedade, no comportamento, as mudanças no clima, né, no ambiente que vivemos, os fenômenos naturais que vão alterando e modificando a nossa vida, se quisermos um conceito bem atual, o problema, né, dos vírus e das bactérias é agora com essa pandemia, tudo isso vai alterando a nosso modo de viver. E a política, ela ajuda a atualizar, né, essas leis que, como foi dito aí, que passam a ser insatisfatórias, insuficientes para atender a nossa demanda. Entre o voto e a força das armas está uma gama variada de formas de ação desenvolvidas historicamente, visando resolver conflitos de interesse, configurando assim a atividade política em sua questão fundamental, sua relação com o poder. Então a política, ela tem essa possibilidade de resolver esses conflitos que existem entre as pessoas, entre os grupos, as comunidades, de uma forma legítima, né? Nós vamos estudar muito sobre isso. E essa forma que a sociedade encontrou é a formação, a criação de um Estado que tem esse monopólio do poder, do uso da força, para que nós possamos garantir aí uma convivência pacífica para todos. E a política está diretamente relacionada com esse monopólio, com esse uso desse poder. Essa atividade política tem essa função também de preservar uma comunidade, evitando conflitos, evitando aí perdas humanas, como nós já tivemos historicamente. Bom, deixa aqui uma sugestão de leitura, tem um artigo muito interessante que chama O Direito à Ética e à Política, do professor Arthur José Almeida Diniz. Vocês encontram lá no site da UFMG e recomendo a leitura, muito bom para aumentar aí os nossos conhecimentos sobre esses três temas diretamente relacionados: direito, ética e política. Bom, o que é política? Então, como eu disse, nas nossas provas de Enem vestibular, nós sempre temos lá uma tirinha, né, muito comum, e a partir da tirinha temos que responder uma questão ou fazer uma redação. Então, a professora fala: vamos ver, Manolito, uma palavra que começa com P. Aí ela fala: vai ver que ele não vai falar aquele palavrão. Aí o aluno responde: política. E aí ela responde: e falou mesmo.
Então, pessoal, quando ele fala essa questão do palavrão, o que ela está falando? Daquela conotação pejorativa que eu disse inicialmente, né, da política, que nós precisamos nos livrar dela. Nós precisamos entender que é preciso participar, sim, dessa atividade, dessa vida política. Então, Platão, né, o grande filósofo grego que nós vamos estudar, a sua filosofia política, diz que o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Então, ele fala que nós precisamos participar e precisamos, sim, de bons governantes. E a nossa participação está diretamente relacionada com isso. Nós vamos ver, é claro, que naquele contexto em que eles viviam na Grécia Antiga, eles tinham algumas ideias sobre quem seriam os bons governantes, ou aqueles mais aptos a governar. É claro que aquelas ideias elas já foram passadas e atualizadas por vários filtros, mas é interessante nós conhecermos para ver como que o ser humano, como que o homem já pensou e pensa até hoje nesse assunto da política. Bom, e nós temos aqui um texto que eu gostaria de ler com os senhores, porque ele é muito interessante, ele é muito pertinente, principalmente nessa nossa primeira aula, que é Como Fazer os Cidadãos se Interessarem-se na Política, de Alex de Tocqueville. Então, esse texto eu retirei lá do livro Filosofia e Filosofias de Juvenal Savian Filho, lá na página 247, e aqui eu vou ler com ele, me permito uma leitura, porque é um texto bem pequeno, mas com conteúdo muito interessante. Então, vejamos. Os negócios gerais de um país só ocupam os cidadãos principais. Estes só se reúnem de longe em longe, nos mesmos lugares. E, como é frequente depois disso eles se perderem de vista, não se estabelece entre eles vínculos duradouros. Mas, quando se trata de fazer os negócios particulares de um cantão serem resolvidos pelos que nele vivem, os mesmos indivíduos estão sempre em contato e, de certa forma, são forçados a se conhecer e se habituar uns com os outros. É difícil tirar de um indivíduo de si mesmo para interessá-lo pelo destino de todo o Estado, porque ele compreende mal a influência que o destino de Estado pode ter sobre sua sorte. Mas, se é necessário fazer uma estrada para passar nos limites de suas terras, ele perceberá à primeira vista que há uma relação entre esse pequeno negócio público e seus maiores negócios privados, e descobrirá, sem que ninguém lhe mostre, o estreito vínculo que une, nesse ponto, o interesse particular ao interesse geral. Então ele dá aquele exemplo, né? Às vezes nós falamos, eu não gosto de política, eu não estou nem aí, eu não me interesso, eu não vou lá votar. Mas quando se trata de asfaltar a rua do nosso bairro, de construir uma nova estrada próximo da nossa casa, de construir uma praça, aí parece que aquilo nos toca, parece que nós começamos a nos interessar por aquilo. Portanto, é encarregando os cidadãos da administração dos pequenos negócios, muito mais do que lhe entregando o governo dos grandes, que se pode levá-los a interessar pelo bem público e a enxergar necessidade que têm, sem cessar um dos outros para produzi-lo. Então, Tocqueville, né, ele é autor de alguns livros, dentre eles destaca esse A Democracia na América. Aí foi um filósofo político, historiador e escritor francês, defensor da liberdade e da democracia. Suas análises da Revolução Francesa e da democracia norte-americana ficaram célebres e contribuíram para o desenvolvimento da teoria da democracia moderna. Obras mais conhecidas é A Democracia na América, O Antigo Regime e A Revolução. Pessoal, mais uma vez agradeço e convido-os para continuar nas nossas aulas sobre filosofia política. Então, essa foi apenas a primeira introdutória e teremos muito mais ainda no nosso canal. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.